Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Nossa alegria de chegarmos aqui nesta noite para secarmos a mesa do Senhor juntamente com a igreja, todos os companheiros de ministério aqui reunidos, irmãos amados a quem prezamos. Eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia na primeira epístola de João, lá perto de Apocalipse, primeira epístola de João. O Senhor colocou um texto no meu coração para repartir com a igreja nesta noite. Primeira epístola de João, capítulo 2, e verso de número 20, que nos diz assim a palavra do Senhor: E vós tendes a unção do Santo. Será que você pode repetir comigo? Diga comigo: e vós tendes a unção do Santo. Meus queridos irmãos, algumas histórias da Bíblia Sagrada, elas são mais populares e conhecidas do que outras. E elas trazem uma luz para nós entendermos este versículo que eu acabei de ler. Quem nunca ouviu falar na história de um pequeno moço que apacentava o rebanho do seu pai e recebeu a visita de um profeta e chegou ali para consagrá-lo rei de Israel? E a mensagem que Deus deu àquele profeta, Samuel, rei, sacerdote e profeta e juiz de Israel, foi: vem à casa de Jessé, traz contigo um chifre cheio de azeite, porque lá tenho me provido de um rei para Israel. E Samuel foi, segundo o mandado do Senhor, e ali derramou o azeite da santa unção sobre a cabeça de Davi, que foi um grande rei, o maior rei da história de Israel. Assim também procedia com os profetas. Quando Elias, foi dito a Elias por Deus que ele iria para a glória, o Senhor disse a ele: mas antes de eu te levar, vai à Síria e consagra um rei, e consagra Eliseu como profeta em teu lugar. E Elias novamente pegou o vaso de azeite da santa unção e derramou sobre a cabeça do rei e sobre a cabeça do profeta. Quando Deus mandou Moisés ungir a Arão e aos seus filhos para o sacerdócio, o sagrado sumo sacerdócio da casa de Deus, mais uma vez repetiu-se a cena. Moisés derramou sobre a cabeça de Arão e dos seus filhos o óleo, o azeite da santa unção. E a partir daquele momento, eles não eram mais tratados como homens simples. Eles eram conhecidos como os ungidos de Deus, pessoas separadas para um serviço específico na obra do Senhor. No Velho Testamento, 3 classes de pessoas tinham da parte de Deus esse privilégio de ter o óleo, o azeite da santa unção. Lá de Êxodo, capítulo 30, a partir do verso número 22, aquele óleo, aquele composto aromático, derramado sobre a sua cabeça, que eram reis, sacerdotes e profetas. Somente eles poderiam exercer, serem chamados, serem conhecidos pelos homens como ungidos, separados de Deus. E eram pessoas que, a partir daquele dia, carregariam sobre si grandes responsabilidades, mas também grandes privilégios.
Em qualquer lugar que o ungido de Deus chegasse, para o bem ou para o mal, ele seria conhecido, para o bem ou para o mal dele, porque algumas vezes ele era recebido com festa, mas a maioria deles era recebido de forma hostil, mas eram ungidos de Deus, e quem está entendendo, diga amém. Porém, Jesus veio à terra inaugurar um tempo novo, e nós estamos aqui experimentando desse tempo novo que foi inaugurado por Jesus nosso Senhor. Jesus, ele veio trazer uma novidade de vida. E para que essa novidade de vida nos alcançasse, ele primeiro nos comprou. Porque quando Paulo, ele diz, comprado foste, aleluia, por bom preço, ele usa a figura de um mercado de escravos, que um senhor que queria escravos, ia lá e pagava um alto preço pelo escravo, que escravo era propriedade de alto custo, e levava o escravo. Mas no mercado que eu e você fomos comprados, prata não pagava, ouro não pagava, todo o dinheiro do mundo não pagava. Nós estávamos ali escravizados e acorrentados pelo pecado. Mas um dia, aleluia, entrou no mercado de escravo um homem com as mãos furadas, aleluia, com a sua fronte perfurada. Os cravos apontavam para os seus pés, e ele entrou no mercado do escravo. Ele é dono do ouro e da prata, mas ele não trazia consigo nem ouro nem prata para comprar a nossa alma. Ele trazia sangue, e ele não trazia sangue de animais, de bodes, de ovelhas, de novilhos, de pomba. Ele trazia o seu próprio sangue, dizendo: estou entrando para libertar. E qual é o... E o que é que tu tem para pagar por essas almas? Eu tenho o sangue que eu verti no Calvário, e quem pode dar glória? Aleluia! Aqui está a congregação dos comprados pelo sangue. É pelo sangue que nossos pecados foram purificados, perdoados. É pelo sangue que a ira de Deus foi aplacada. Ele desmanchou Jesus de ira pelo nosso pecado. E nós estamos aqui hoje porque ele não só morreu. Ao terceiro dia, as mulheres, tinham que ser elas, foram ao túmulo embalsamar. Mas se embalsama defunto, não se coloca bálsamo em quem está vivo. Aleluia. E quando elas chegaram ali, estava um personagem que dizia assim: por que vós procurai entre os mortos, aleluia, aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, e quem pode dar glória ao nome dele? A partir daquele instante, o óleo, a unção, não estava mais na mão de sacerdotes, não estava mais na mão de reis, não estava na mão de profeta. O óleo agora estava na mão do dono do óleo, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Oh, glória. Porque primeiro ele limpa a casa com o seu sangue. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Porque tem falhas que nós pedimos perdão e nossa alma fica em paz. Agora tem falhas e pecados que a gente só tem paz quando a gente diz: me purifica, Jesus, com o teu sangue, aleluia. E vem lá o sangue, purifica, tira a mancha, tira a marca, tira a angústia, tira a dor pela falha e pelo pecado, aleluia. Apaga a culpa. Agora ele tem nas suas mãos a chave da morte
e do inferno. E ele inaugura um tempo novo. Eu estava meditando esses dias, lendo a Bíblia Sagrada, aquela leitura que nós costumamos fazer de toda a Bíblia, e estava lendo Samuel. E eu fiquei meditando na congregação de Davi. Se juntou a Davi todos os amargurados de espírito, os endividados, os que estavam descontentes, 400 homens, tudo amargurado de espírito, a congregação de Davi. Deus deu tanta graça a Davi que ele fez de uma congregação de amargurados serem chamados de heróis de Davi. Não pense que a gente era diferente daquela congregação, não. Deus nos achou em amargura, em tristeza, em angústia, em dificuldade. Ninguém queria. Aí Jesus disse: quer não? Eu quero, vem para mim. 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 Aqueles que vieram, levanta a mão e dá glória a Ele. Aí nós começamos a entender esse texto. Porque o que era naquele dia para rei, sacerdote e profeta, agora através de uma parábola, de um casamento, de uma festa, o dono da festa diz: vai e chama os nobres da terra. Eles não quiseram vir. Chama os poderosos. Eles não quiseram vir. Agora vai lá e chama todo aquele que tiver defeito. Saia nos becos, saia nas valadas, saia no lixo, saia, procure tudo. No nosso linguajar, toda qualidade de gente. E traga, aleluia. Traga para a minha festa. Sabe quem foi que ele encontrou? A mim. Encontrou a você? Entra na minha festa, entra, mas eu não quero saber de você como você está. Eu quero saber quem eu sou, aleluia. E o eu sou pode fazer. Ele é o Deus que faz e conta com o improvável. Aquilo que era reservado para uma classe, agora no Calvário, aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que ele ainda bem que ele não diz, diz que ele nos constituiu para si reinos, aleluia, e sacerdotes, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O que naquele dia estava restrito a poucas pessoas, um dia, em uma manhã de Jerusalém, a unção, que agora era símbolo do Espírito Santo, porque diz que o Espírito Santo de Deus é derramado. Aquela unção que era reservada a poucos, agora, pescadores, aleluia, donas de casa, publicanos, estavam orando num cenáculo. Oraram um dia, 2, 3. Quando foi se aproximando perto, ai Jesus, que coisa boa. Quando foi se aproximando lá do 10º dia, eles ouviram um som, aleluia, 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 um som, aleluia. Um som como de um vento veemente, aleluia. E aquele som enchia toda aquela casa, aleluia. Oh, glória, ali não estavam homens para ser consagrados a rei. Ali não estavam homens que tinham se preparado para serem sacerdotes. Ali estavam homens e mulheres simples, buscando a promessa daquele que tem na mão. A unção que vem do santo, aleluia. E
ele começou a derramar naquele cenáculo da sua unção, aleluia, que é a presença do Espírito Santo, e afluíram com barulho de línguas estranhas, aquele barulho gostoso, aleluia, aquela sensação da presença de Deus, que não tem nada melhor aqui na terra, nada se compara a sentir a presença do Todo-Poderoso, aleluia. Quando eles começaram a sentir a presença do Poderoso, através do seu Santo Espírito que estava inaugurando a sua igreja, Jerusalém correu para ver o que estava acontecendo. Mais de 16 nacionalidades estavam reunidas ali naquele recinto, e cada um ouvia falar da grandeza de Deus em seu próprio idioma. E a partir daquele dia, homens, mulheres simples, doutor e aquele homem mais simples que existia na terra, puderam receber e podem receber de Deus a maior dádiva, a maior riqueza, a maior honra que o homem pode receber na terra, que é o derramado Espírito de Deus. O Senhor diz na sua palavra: tenho o meu tesouro. Tenho o meu tesouro. O tesouro de Deus. Aonde? Escondido. Em vaso de bronze? Não. Brilha muito. Destaca, chama a atenção. Vaso de ouro? Não. É valioso. O povo vai querer roubar. Vaso de prata também não. Em que? Naquilo que ninguém quer. Na feira é barato. Se cair, se quebra. É feito de barro. A única máquina é a mão do homem. Mas a riqueza de Deus está dentro desse vaso. Aqui tem um vaso, onde é que está o outro? Levanta a mão e dá glória a ele. E sabe qual é essa riqueza? O Espírito Santo de Deus, teu amigo. O que está contigo em todas as horas. O que conhece a tua história sem ninguém precisar contar fofoca nem fuxico da tua vida a ele. O que sabe tudo ao teu respeito. O que anda contigo onde você estiver. Você pode subir, ó, no foguete. Lá ele estará. Você pode descer às profundezas. Lá ele estará. Você pode se esconder no abismo. Lá ele estará. Eu não vos deixarei órfão. Eu mandarei um outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem o pode receber. E ele estará convosco todos os dias. Ele está contigo, irmão. Ele está contigo, irmã. Ele está contigo, obreiro. Ele está contigo, criança. Ele está contigo, jovem. A unção do Santo está em vós. E é interessante que a unção tem um dono. O santo. Aquele que os anjos de Isaías, capítulo 6, cantavam assim: santo, santo, santo. Cantavam não, cantam. Quando Isaías viu, eles já cantavam. Quando? Desde a eternidade. Agora, santo. Aí de vez em quando eles olham, vem a congregação da Malvina 2 e diz: e toda a terra, aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Sabe o que é glória? Presença. Irmãos, as maiores batalhas da nossa vida nós vencemos com a presença de Deus. Às vezes nós recorremos a tudo e nos esquecemos de recorrer a Deus. Eu quero te dizer que Deus, Ele é Senhor de tudo. Nada foge da esfera do controle de Deus. Nada. Deus, Ele é Senhor de trabalho, é Senhor de estudo, é Senhor de tudo. Você tem auxílio divino para toda hora.
Às vezes nós, como humanos, tentamos dar plantão pastoral. Agora, com Deus, não precisa de plantão. Ele não dorme. Aquele que te guarda, não dorme. Se você de manhã falar, ele escuta. Se você falar à tarde, ele escuta. Se você falar à noite, ele escuta. Se começar a falar todo mundo aqui de uma vez, ele vai ouvir todos, vai distinguir as vozes, vai saber o que cada um está pedindo, vai entender cada um, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele entende tudo, e ele está contigo, ele não te deixará só. Glorifica ele. Agora, tem algumas coisas na Bíblia que vai ficar para a gente meditar um outro dia, que eu achar graça diante de Deus e do companheiro, que eu aprendi estudando sobre o composto aromático, sobre o azeite. Os compostos do azeite, pastor Filipe, são muito interessantes. E tudo aponta para o Espírito de Deus, porque nada na Bíblia foi escrito por acaso. Quando Deus mandou, Deus quem deu a receita, tudo tinha uma significância. Mas eu vou deixar só uma, para você saber que Deus é com você. Tinha nesse composto muitos, tinha acácia, tinha muita coisa. Tinha azeite de oliva, mas tinha uma cana, um junco, tipo capim, aquele capim que nasce em água. Eu sou do interior, conheço muito capim. A gente chama capim elefante, mas não era capim elefante, era da mesma espécie. Um junco. Um junco, saía das profundezas do rio e ia até em cima. Ele nasce nas profundezas do rio, atravessa a água e vai até em cima. E esse junco, ele tinha uma propriedade medicinal. Ele anestesiava. A pessoa tinha dor, mas não. O que é anestesia? Você tem a dor, mas você não sente. Você está anestesiado. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Sabe por quê? Alguém aqui já disse, eu já disse, todos nós aqui, obreiros, já disse. Se não disse, se prepare, vai chegar seu dia. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não sei como eu estou vivo. Eu não sei como eu estou caminhando. É porque tu estás anestesiado pelo Espírito Santo de Deus. A dor não pode te matar. Tem espírito, tem unção aí no meio deste negócio. Irmãos, eu olho muitos irmãos aqui. E muitos me conhecem desde que eu era rapazinho. Eu visitava aqui às vezes, sentava aí nos bancos. Isso faz o quê? 30 anos. Foi ontem. Foi ontem. Às vezes eu fico perguntando, pastor Filipe, como foi que eu cheguei? Você nunca se perguntou, não? Como é que eu estou vivo? Não é vivo fisicamente, não, é vivo espiritualmente, porque tem coisa que vem para matar. Para matar, irmão. E não é lá de fora, não, é daqui de dentro mesmo. Eu estou dizendo alguma mentira? Agora, irmão, a graça de Deus é algo impressionante. Você não consegue odiar quem quer lhe matar. Você pode fazer força, agora se o Espírito de Deus estiver em você, é perdido. Aleluia. É como uma mola de trator. Uma mola de trator você pisa, você pode até descer ela. Mas uma hora seu pé vai se cansando, vai subindo e a mola está em pé. Assim é o crente que Deus chama. Pode até lhe pisar como uma mola de trator, mas uma hora... Uma hora o pé cansa e lá está a mola de pé, aleluia. Oh, glória, levanta a tua mão, eu tenho uma palavra para ti nesta noite. Sabe qual é? Tu não vai morrer. Eu não estou dizendo morrer fisicamente, não, um dia pode ser que alguém pode ser, se Jesus não vier, ninguém escapa. Eu estou dizendo espiritualmente, tu não vai morrer.
Ministerialmente, tu não vai morrer. Teu ministério não está morto. A tua voz ninguém cala. Deus que te chamou. E Ele me trouxe nesta noite para te dizer: tu tem a unção, 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 tu tem a unção. A unção é o penhor, é a marca que é dele. Quando Deus olha para o do céu à terra, Ele vê duas coisas em nossa vida: a marca do sangue no umbral da nossa casa e o Espírito Santo de Deus. Recebe nesta noite desse Espírito que está dentro de ti anestesia para a tua alma. Porque o trabalho do Senhor cansa. A batalha, nós vivemos numa batalha, e em batalhas é impossível de não ter ferimento. Nós vivemos numa guerra, e numa guerra é impossível de não ser atingido. Abatidos, porém não desamparados. Você não está desamparado. Obreiro, pastor, diácono, jovem, criança, irmã. Aqui não é a congregação dos desamparados. Aqui não é a congregação do Jesus morto. Aqui é a congregação do Jesus vivo, aleluia. Aqui é a congregação do Jesus vivo, aleluia. E Ele derramou sobre a tua vida o que Ele tem de mais precioso, a unção que vem dEle, aleluia. Aonde você vai? Hoje em dia, irmãos, hoje em dia não, sempre, existiu um desejo no homem de ser visto. De ser visto. Mas sabe o que é que eu tenho orado? Deus, me dá contentamento em ti. Porque me diga uma coisa na terra que você pode ter maior do que Deus. Uma coisa na terra, melhor e maior do que Deus. Se você tem Deus, aleluia. Você pode não ser famoso no TikTok. Pode não ser famoso nas redes sociais. Mas eu quero te dizer, você é conhecido no céu. Teu nome está escrito na palma da mão dele, aleluia. Eu olho aqui, eu não sei o nome dos irmãos todos, sei de poucos. Agora Deus sabe o nome, onde mora, quem é, qual o problema, qual é a felicidade, qual é a tristeza, o que está faltando, o que tem de mais. Ele sabe tudo. E o Senhor escolheu a nós. E eu não era muita coisa não. Eu era coxo, aleijado, que Ele mandou entrar na festa. Quem era aqui? Levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor. Que Ele achou numa valeta da vida. Vem pra cá. Entra na festa. Agora para entrar recebe um banho de sangue. Não é por fora não, como o banho de macumbeiro. É por dentro. Não é sangue de animal não. É sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora tem mais uma coisa, eu vou derramar, aleluia, oh glória, eu vou derramar porque tu és meu vaso, eu vou derramar um azeite, da unção, a presença física, espiritual, a presença dele na tua vida, aleluia, daquele que eu fiz a promessa, ele está em você, o Espírito Santo, nele estão as respostas para a tua inquietação. Neles estão as respostas para as tuas perguntas. E nele está salvação para a tua alma. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Jesus. Amém.